O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado do PIB. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. E ela veio numa boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. O PSL decidiu punir 18 deputados bolsonaristas. Suspendeu por até 1 ano as atividades parlamentares de 14 deles e advertiu 4. Sem poder representar o partido, eles devem perder cargos em comissões. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deve deixar a liderança do PSL. A assessoria do deputado não respondeu às nossas chamadas para comentar a decisão. O senador Renan Calheiros, do MDB, se tornou réu pela primeira vez na Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros entenderam que há indícios de que Renan Calheiros recebeu dinheiro por meio de doações eleitorais para manter Sérgio Machado como presidente da Transpetro. Renan é alvo de outras 9 investigações ligadas à Lava Jato. Ele afirmou que é alvo de uma trama sem provas, que trata-se de criminalização da doação legal e que espera o arquivamento do caso. O IBGE divulgou hoje o PIB do terceiro trimestre deste ano. O resultado mostrou uma recuperação gradual da economia, pouco acima do que se esperava. A liberdade de escolher o próprio horário de trabalho. A vida sem patrão tem muito valor para o José Francisco, mas por falar em valor, hoje ele trocaria essa liberdade por um emprego formal. As contas chegam do mesmo jeito e conseguindo um tipo de trabalho que me permitisse uma renda maior, seria tentador. 11 trimestres de recessão, de 2014 a 2016, jogaram a economia brasileira lá para baixo. Mesmo depois de reencontrar o caminho do crescimento, a escalada tem sido lenta e sofrida. O esforço do José Francisco simboliza os avanços e os limites dessa retomada. Assim como a bicicleta do entregador, a economia brasileira andou para frente no terceiro trimestre. O PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu 0,6% no período de julho, agosto e setembro em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, a distância percorrida foi ainda maior, crescimento de 1,2%. O valor total do PIB superou 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Um dos principais fatores que impulsionaram o PIB foi o consumo das famílias, cresceu 0,8%. Um número que, segundo os economistas, depende do emprego para poder crescer. A gente vê uma recuperação muito ainda gradual do emprego formal, ou seja, os postos de trabalho ainda são muito focados, dependentes da informalidade. Isso faz que a renda das famílias ainda cresça muito pouco, Então isso limita também o potencial de crescimento do consumo das famílias. O setor de serviços, que impulsiona as entregas, cresceu 0,4% no trimestre. Mas o setor da economia com melhor desempenho está bem longe desse trânsito. Foi a agropecuária, que avançou 1,3%. A indústria cresceu 0,8%, impulsionada pela construção civil e pela indústria extrativa, principalmente a exploração de petróleo. O crescimento do setor imobiliário também se reflete na chamada formação bruta de capital fixo, um número que representa os investimentos privados. O crescimento foi de 2%. Já o consumo do governo caiu 0,4%. As exportações também tiveram impacto negativo no PIB, caíram 2,8%. Com esse cenário externo negativo, os economistas apontam o consumo interno como o caminho possível para manter o crescimento. Mesmo com a fraqueza do mercado de trabalho, ele vem mostrando alguma melhora do emprego formal, algum crescimento da renda, ainda muito baixo, mas ainda vindo um pouquinho melhor. E a inflação também ficou muito benigna nesse terceiro tri. Então isso ajudou um pouco o poder de compra das famílias e o crédito também está mostrando uma recuperação gradual. Devagar, mas sempre adiante. Se pudesse acelerar, José Francisco já saberia onde instalar o motor. Na economia, porque na bicicleta vamos mantendo o pedal, além do mais é bom para a saúde. Na economia tem que botar um turbo.